O Bring the Horizon anunciou há algumas semanas atrás a regravação do seu primeiro álbum de estúdio, Count Your Blessings, para comemorar os 20 anos do lançamento desse disco. Por conta disso, eu acabei decidindo revisitar não apenas esse trabalho, como também o primeiro EP da banda, This Is What the Edge of Our Seat Was Made For, para comemorar e me preparar para esse lançamento que me deixou muito animado. E ao revisitar a era deathcore do Bring Me, a minha visão sobre o álbum e o seu impacto na cena do underground na época apenas se reforçou. Count Your Blessings não foi apenas um debut espetacular ou um marco na história do deathcore. Esse álbum praticamente definiu esse gênero dali adiante. Antes de tudo, preciso dar um pouco de contexto. Primeiro, é importante deixar claro que o gênero já existia e tinha sua sonoridade antes do Bring Me iniciar na cena. O meu ponto nesse vídeo é discorrer sobre como a sua entrada ditou a forma como o gênero soaria dali adiante, mais pelo sucesso e influência do que algum problema com a sonoridade em si. Dito isso, o deathcore surgiu lá no final dos anos 90, sendo um subgênero que mescla o death metal ao metalcore, consequentemente pegando influências do hardcore como os breakdowns. Uma das bandas precursoras desse gênero foi o conjunto americano chamado Antagony, que já tinha uma característica bastante próxima do deathcore que conheceríamos na era do MySpace, embora bastante cru, afinal era o início do gênero. Dá inclusive para fazer um paralelo com o emocore, com o Rites of Springs, que também em sua época já tinha as características do gênero, só que de forma mais rudimentar. Ainda assim, nessa época inicial, o deathcore não tinha conquistado o público que viria a conquistar. Na realidade, por algum tempo, o gênero foi bastante criticado e escanteado, principalmente pela cena do death metal, que via com maus olhos a associação do gênero com o deathcore e o hardcore, dizendo que aquele gênero não era metal de verdade, parecido com a própria rejeição que o metalcore enfrentava. De toda forma, foi justamente sua proximidade ao metalcore que possibilitou a ascensão em conjunto do gênero quando as bandas começaram a usar o MySpace para divulgar o seu trabalho. Dentro do deathcore, a era do MySpace foi basicamente iniciada por Job for a Cowboy e Suicide Silence, duas bandas que se tornaram a cara do gênero e a principal referência para quem viria posteriormente. As duas bandas tinham características próprias, mas ainda assim era nítido uma evolução da sonoridade comparada aos precursores do estilo. O deathcore começava a ganhar uma forma mais distinta, se tornando algo próprio, embora ainda fosse o seu início. Inclusive, até mesmo antes dos primeiros EPs dessas bandas serem lançados, o próprio Bring the Horizon já havia dado seus primeiros passos na cena com o EP This Is What the Edge of Our Seat Was Made For, que em sua essência continha também os traços iniciais do gênero, mas com suas próprias características, assim como as duas outras bandas citadas. Foi apenas em 2006 que o subgênero ganharia uma sonoridade definitiva, pelo menos durante a era MySpace, quando o BMTH estreou seu primeiro álbum de estúdio, o emblemático Count Your Blessings. O lançamento desse registro junto ao clipe de Pray for Plagues marcou um novo momento dentro da cena do deathcore e ajudou a popularizar a própria. Isso porque, diferente de outras bandas que acabavam buscando conversar tanto o estilo quanto em sonoridade com a parte death metal do gênero, Bring Me estabeleceu seu principal público como as Cine Kids. Com um visual emo junto de riffs mais melódicos e guitarras com uma distorção menos grave, o Count Your Blessings conseguiu se conectar e muito com a parcela da cena que escutava o metalcore e post-hardcore da época, e ao mesmo tempo queriam algo mais pesado, trazendo uma nova audiência ao gênero como um todo, ajudando as demais bandas que estavam surgindo ali a serem reconhecidas por um público relativamente grande dentro da cena underground. Mas é claro que isso também veio com o revés. Afinal, como eu disse no meu vídeo sobre o movimento emo, essa parcela da cena, embora numerosa, era bastante ridicularizada pelas outras vertentes do underground, muito por conta de machismo e homofobia, já que o estilo visual do emo ia de encontro com características comumente consideradas opostas ao visual adotado pelos metalheads. Ainda assim, essa parte da comunidade não desistiu do gênero e ajudou a sua popularização nos anos 2000. E antes de eu entrar de cabeça no álbum do Bring Me, eu preciso fazer um disclaimer. Essa é, obviamente, a minha visão sobre os acontecimentos da época. Para mim, que tem como banda favorita o BMTH, a influência deles na cena foi extremamente impactante. Porém, para muitas outras pessoas, como o criador de conteúdo XDian, cujo vídeo sobre a história do deathcore me ajudou com esse roteiro, coloco o álbum de estreia do Suicide Silence, The Cleansing, como o disco que definiu a sonoridade do gênero. Então, caso você discorde de mim, sinta-se à vontade de trazer a sua visão e opinião aqui nos comentários. Ao meu ver, os dois trabalhos podem ser considerados aqueles que definiram o gênero sem um anular o outro, afinal, um estilo musical não é definido por apenas uma banda. Dito isso, lançado em 2006, Count Your Blessings traz uma sonoridade deathcore mais encorpada e melhor estruturada do que a apresentada no EP de 2004, trabalhando com riffs bem melódicos,
seu som se destacou bastante entre os trabalhos anteriores daquele gênero, ao trabalhar esses riffs junto aos blasts da bateria e os breakdowns característicos. Isso, aliado ao vocal visceral de Oliver Sykes, contribuiu para que o álbum conseguisse uma projeção e impactos gigantes dentro daquela cena, principalmente por ser um registro muito próximo da sonoridade que o metalcore e o post-hardcore possuíam, ainda sendo consideravelmente mais pesado que esses dois gêneros. A faixa de abertura do álbum, cujo um dos versos nomeia o trabalho, Pray for Plagues, define perfeitamente a experiência do disco. Os vocais agudos, sobrepostos com guturais mais graves, encorpando e pesando enquanto os riffs da guitarra criam o movimento da canção. A faixa apresenta de forma clara e precisa o som que viria mais adiante, que iria influenciar diversas bandas que vieram depois. A letra era descontraída ao mesmo tempo que era afrontosa, falando sobre uma vida noturna e altamente sexual que acaba resultando na contaminação de IST. E essa temática combinava bem com o público mais rebelde, entre aspas, dos anos 2000, embora, assim como outras letras, não tenham envelhecido tão bem. Mas comparado ao que outros artistas do metalcore fariam alguns anos depois, as letras do Count Your Blessings definitivamente se tornaram menos problemáticas. E essa ideia de afronta e descontração permeiam todas as faixas do álbum. Essa abordagem, como já disse, conversou muito bem com o público da época, assim como também influenciou a vertente do metalcore mais festivo que seria representada pelo Ask Alexandria anos depois. Mas o que chama mais atenção dentro do álbum não são as letras, mas sim o som. Todas as faixas trabalham muito bem a ideia de riffs. Você consegue facilmente reconhecer diversas das faixas só pela linha da guitarra. E o fato de cada música ter essa personalidade própria apenas ajudou a se tornarem tão marcantes em seu tempo. A linha de abertura de Pray for Plagues é talvez um dos riffs mais emblemáticos do deathcore até hoje, mas isso se estende a todas as faixas. Black and Blue, por exemplo, foi a segunda música do álbum que eu escutei quando me aprofundei na discografia do Bring Me, e o que me marcou nessa faixa foi justamente os riffs de guitarra. A Lot Like Vegas, Liquor and Love Lost, Off the Easy, Medusa, enfim, todas as trilhas têm essa característica que torna o álbum extremamente carismático e cheio de personalidade. Só que, com certeza, muitos desses traços presentes no disco são reforçados pelo vocal do Oliver Sykes. Naquela época, o vocal de Sykes era simplesmente brutal. Mesmo no ao vivo, ele conseguia executar aqueles berros e guturais de maneira impressionante, ainda mais sabendo hoje como sua técnica era problemática e errada, tanto que ele teve problemas posteriormente. Porém, dentro do recorte daquele tempo, ele era simplesmente um monstro dentro da cena, principalmente para o novo público que iniciava dentro do deathcore. Infelizmente, como já dito, a forma como ele berrava era errada e danificou de maneira intensa sua voz, o que foi um dos motivos para a mudança sonora em Septurnal e Dead Spirit. Mesmo assim, a sua performance em Count Your Blessings impactou a cena e inspirou muitos outros vocalistas que viriam depois. Nos anos seguintes, o Bring Me abandonaria o deathcore e começaria sua jornada de diversificação de gêneros que resultou no que eles são hoje. Em 2008, Suicide Season quebraria novamente a cena com uma sonoridade metalcore bruta e pesada, mantendo diversas das características do deathcore, mas claramente encaminhando a banda para o lado metalcore da cena. Após isso, There's a Hell seria o pioneiro no metalcore ambiente e atmosférico, sendo sucedido pelo Septurnal e o resto é história. História essa que eu já abordei no meu vídeo sobre como eles mudaram para sempre o metal. Porém, mesmo com essa mudança de som, Count Your Blessings seguiu sendo uma referência dentro do deathcore, inspirando muitos outros artistas que surgiram no meio. Por mais que muitos outros artistas da época tenham ajudado a construir o deathcore como conhecemos hoje, sem sombra de dúvidas o impacto do primeiro álbum do BMTH transformou o gênero. E agora, 20 anos depois, poderemos apreciar esse trabalho regravado com um nível muito acima do que a banda tinha naquela época, apresentando a uma nova geração esse disco que tanto influenciou o deathcore a ser o que ele é hoje. Oi, sou o Drigo, e se você gostou, deixe um gostei, fique à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos do canal se assim desejar, e eu também costumo abrir lives de vez em quando, lendo, batendo papo e jogando, então sinta-se convidado. Caso queiram e possam ajudar esse projeto a se manter financeiramente, estarei deixando o meu Pix aqui na tela e na descrição. Além disso, considere se tornar um membro do canal para ter acesso aos vídeos de forma antecipada, como esse, além de conteúdo exclusivo e seu nome aparecendo no final. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. Obrigado a quem ficou até o final, valeu, falou! E até a próxima.